No quadro É o Seu Direito de hoje, vamos falar sobre violência contra a mulher. Para isso, vamos chamar a repórter Juliana de Paula, que está com um advogado especialista no assunto. Oi, Ju, bom dia para vocês. Um assunto muito falado ultimamente, não é isso? Oi, Ivan. Bom dia para todo mundo acompanhando o VTV da gente. E como a gente fala sobre esse assunto, né? Violência contra a mulher, que na nossa região, então, eu separei até alguns casos para a gente relembrar aqui rapidamente, mas são muitos casos que começam ali com uma agressão, que começam com um xingamento e que muitas vezes, infelizmente, terminam na morte de determinada mulher. Infelizmente, isso normalmente acontece, essas mulheres são vítimas de companheiros ou ex-companheiros, o que, claro, entristece muito a gente. Eu vou conversar hoje sobre esse assunto, vamos debater aqui vários temas envolvendo essa questão da violência contra a mulher. Estou aqui com o doutor Ruirilo Pedro Magalhães, ele que é especialista em direito penal, já foi secretário de Segurança Pública em Campinas e em outras cidades aqui da região, foi criador da Guarda Municipal em Campinas e delegado durante mais de 20 anos, então, claro, tem muita propriedade para estar aqui falando com a gente sobre esse tema tão importante. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso VTV da gente. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, né, doutor? Isso aí. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui no programa, a VTV e aos telespectadores, que me dão a oportunidade de conversar nesse momento aí, importante, inclusive, para as mulheres. Com certeza. Haja visto que as mulheres hoje são maioria na nossa sociedade e todos nós temos, além de respeitar a todos, especialmente as mulheres. E eu começo essa nossa conversa, doutor, falando de um dado que veio do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que informou que cresceu 80% o número de medidas protetivas. Aí eu lhe pergunto, houve um aumento nessa violência contra a mulher, isso em Campinas, tá? Falando aqui da nossa cidade de Campinas. Ou as mulheres estão tendo mais coragem e registrando mais esse tipo de violência? O que o senhor entende sobre isso? As duas situações cabem. O aumento da violência, nós estamos sentindo que ela vem aumentando a cada dia, devido à má formação educacional, má formação familiar e também, evidentemente, que essa lei, que esse inciso colocado no crime de homicídio, que trata do feminicídio, e algumas garantias que as mulheres passaram a ter, e também o papel da imprensa divulgando esses direitos que as mulheres têm, de não serem agredidas, ofendidas, isso tudo faz com que aumente o número de processos, aumente o número de boletins de ocorrência e fatalmente deságua tudo isso num dado estatístico que não é nada aconselhável. É muito melhor que nós não tivéssemos esse aumento. E diante de toda essa violência que a gente percebe e vê diariamente que as mulheres sofrem, surgiu lá em agosto de 2006 a Lei Maria da Penha, que veio mesmo como algo para lhe resguardar a integridade das mulheres. Quando que essa lei, em que situação que ela pode ser aplicada? Em qualquer tipo de violência, doutor? Ou tem violências específicas? Se é que a gente pode separar quando a gente fala em violência contra a mulher. Perfeito. É bom que se diga, se nós tivéssemos uma sociedade, eu vou sempre bater nessa tecla, uma sociedade mais bem formada, mais bem educada, respeitando os direitos, os valores das pessoas, e especialmente das mulheres, uma sociedade, entre aspas, menos machista, nós não teríamos nem necessidade da inclusão desse texto no crime de homicídio para proteger as mulheres. Infelizmente, a situação, a sociedade começa a exigir e o legislador acaba atendendo a esses anseios, colocando uma lei, um artigo, no caso um inciso de lei, para que a mulher tenha uma proteção maior, aumentando a penalidade para aqueles que venham a agredir mulheres. E agredir dentro de situações específicas, não é qualquer lesão à mulher que fará com que se torne feminicídio. Uhum. Então, são os casos em que ocorre violência doméstica dentro da família, algo que represente uma agressão muito maior do que uma esporádica na rua, um disparo de uma arma que venha a atingir uma mulher na rua. Aí é uma outra situação que não cabe no caso aqui o feminicídio. O feminicídio é para proteger a atividade, a vida da mulher dentro da sua relação familiar, dentro da sua relação de trabalho
enfim, a mulher tem uma proteção maior, exatamente até pensando que a mulher, devido a esse pensamento de muitos ainda muito ultrapassado, e alguns que acham que a mulher é o sexo frágil e pode sair aí agredindo as mulheres. Dentro desse conceito que o senhor passou para a gente agora do feminicídio, que essa diferença é um homicídio específico contra a mulher e isso acaba tendo um aumento na pena desse agressor, desse criminoso. E aí a gente pontua, eu lembrei de 3 casos, inclusive, que a gente esteve ali pessoalmente cobrindo. Um deles foi aquela chacina terrível que aconteceu na virada do ano, onde um ex-companheiro matou a ex-companheira, o filho acabou se matando e matou outras várias mulheres. Lembro-me bem que esse caso não foi registrado como feminicídio, pelo menos não no boletim de ocorrência. Tem outro caso também mais recente de uma designer que também foi morta, foi assassinada por um homem, o chefe dela, que ela tinha um relacionamento extraconjugal e também, se não me falha a memória, não foi registrado como feminicídio. Isso, essa nomenclatura, doutor, que pode mudar, pode alterar, inclusive, no tempo em que esse homem vai permanecer preso, atrás das grades, também começa do entendimento do delegado, da polícia, ali no momento em que esse boletim de ocorrência é registrado. Essa simples nomenclatura muda o número de penas, enfim, é muito do entendimento de quem está ali registrando o boletim? Aqui eu tenho que fazer a colocação correta. Normalmente, os boletins de ocorrência, o crime é homicídio, mas tem uma situação em que, praticado dentro da violência doméstica, dentro do ambiente doméstico e contra a mulher, ele se torna feminicídio. Ficou dentro do artigo de lei, o artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio. E esse artigo tem alguns parágrafos, alguns incisos, e nele, lá agora, para adequar essa situação, foi colocado um inciso que trata do feminicídio, ou seja, é um crime contra a mulher, é um crime contra alguém, especificamente contra a mulher, em que a pena é maior, é uma pena muito maior do que se fosse praticado contra um homem, por exemplo, mas isso sempre dentro daquela situação da violência doméstica, no sentido de se defender mais as mulheres. Então, quando numa delegacia de polícia se coloca o título homicídio, está correto. A autoridade policial, ela analisa naquele momento, ela, ao descrever o fato, ele pode já encaminhar esse fato, dando as cores de que pode se tratar de um feminicídio. E aí o juiz pode ter esse entendimento diferente no momento do julgamento ou ele vai se basear por tudo, como você me falou, por todos os agravantes desse crime? O juiz, ele recebe o processo, o delegado inicia o processo, vai ao Ministério Público, o Ministério Público encaminha, oferece a denúncia, eventualmente ao juiz, e o juiz é que vai decidir, o juiz dá a palavra final, não é nem o delegado de polícia, nem o promotor público. Eles verificam, o delegado apura o fato. Quando ele chega na delegacia, a autoridade policial, ela é realmente aquela primeira autoridade que tem o conhecimento jurídico do fato, dá aquela conotação ao fato, dizendo isso é homicídio, é feminicídio, o delegado dá, mas tudo isso pode ser mudado. Inclusive, no momento em que ele encaminha ao Ministério Público, o entendimento do Ministério Público pode ser outro. E depois, com o devido processo legal, com toda a instrução processual, ouvindo testemunhas, laudos, enfim, o juiz vai dar uma sentença e nessa sentença quem decide sobre isso é o juiz. Evidentemente que ele que vai dizer a última palavra se é feminicídio ou não. E ele que vai dar a pena. Certo. Também, além disso, tudo isso pode subir para uma outra instância, se houver uma apelação, enfim, não para por aí. Por que cresce tanto, doutor, no seu entendimento? Há como, por exemplo, se trabalhar uma questão de prevenção para fazer com que... Ou é uma questão cultural do Brasil, esse tipo de agressão, esse tipo de violência contra a mulher? O senhor falava muito dessa questão de prevenção na própria delegacia, no momento em que essa mulher chega para registrar o boletim. Como seria isso? Explica para a gente. Isso daí tem um efeito prático. Aqui eu vou dizer tranquilamente, pode ser que as autoridades policiais não gostem, os policiais não gostem, mas eu fico muito à vontade, porque eu mesmo, já tendo saído da Polícia Civil, eu sempre estou a escrever e a defender melhores recursos à Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga, que é a polícia que dá quase que praticamente a certeza da punição e hoje, lamentavelmente, ela vem sendo deixada de lado pelos administradores da segurança pública, infelizmente. Mas os delegados
tem condições, em muitos casos, as autoridades policiais, dentro das delegacias de polícia, de fazer um trabalho preventivo. No momento em que ele... Esse trabalho? Como é que é? Como seria esse trabalho, exatamente o que o senhor vai falar? Porque isso me chamou bastante atenção, isso que o senhor falou. Exatamente, isso daí é interessante. Esse trabalho, no momento em que se faz um boletim de ocorrência, o fato está quente, está fervendo na delegacia. As pessoas muitas vezes estão lá. Se não estiverem, cabe e é possível, dependendo do fato, porque o delegado tem que ser diligente. Você vai voltar para sua casa, seu marido vai estar lá em casa, ele está bêbado, não está. Você tem onde dormir hoje, você não tá, muitas vezes a mulher está com medo de retornar ao seu lar. Eu deixei os filhos lá, mas eu preciso voltar. Então, existe uma possibilidade, naquele momento, da autoridade policial ser mais diligente, mais efetiva, de, às vezes, enviar uma viatura na casa da pessoa. Ter um cuidado maior. Sem dúvida nenhuma. É isso que eu estou entendendo? Não é só registrar o boletim de ocorrência. Claro. Tentar saber onde, como você falou, onde ela vai passar a noite, se esse homem está em casa ou não, se essa agressão pode virar um assassinato, pode virar um feminicídio naquela mesma noite. Pode. É isso. É uma atitude... É esse cuidado. Exatamente. A autoridade policial, ela vislumbra isso. A sua posição é preventiva, sim. Ele tem que ter, ele tem o dever, inclusive, no meu ponto de vista, de atuar nesses casos, porque ele está se antecipando a uma eventual tragédia, a uma possível tragédia. Infelizmente não acontece. Não acontece. Dessa forma Deveria hoje. acontecer. Eu não digo que são todos que não fazem isso, muitos fazem. Eu mesmo, quando fui delegado de polícia, fazia isso. Existem outros casos que não precisa ser de momento, mas que você toma conhecimento de uma ocorrência, por exemplo, na delegacia da mulher, e é elaborado o BO, a delegada dessa delegacia, ela pode muito bem intimar essas pessoas, mandar buscar o autor dessa agressão, antes mesmo de qualquer outra movimentação, né? Movimentação. Vamos esperar a mulher voltar aqui e tal. Pode ser ela tarde tem demais. condição, é só ler o boletim de ocorrência. Isso também não é uma situação tão difícil assim. Certo. Então, eu acredito que esse trabalho preventivo pode evitar males maiores. Faria grande diferença. E aí a gente, mais uma vez, toca, né, nessa tecla de que as mulheres têm que ter essa consciência, sim. A gente sabe que é um momento muito delicado, mas tudo começa como se fosse realmente uma bola de neve. É uma bola de neve. Um empurrão, um grito, um tapinha e, de repente, isso pode virar uma morte. Então, realmente procurar a delegacia e tomar essas medidas, isso pode fazer diferença, pode salvar vidas. Sem dúvida nenhuma. É uma atitude corretíssima. É uma atitude, repito, é uma atitude preventiva no sentido de evitar um mal maior. Isso é perfeitamente cabível e nós temos que pensar isso. Por quê? Aí eu vou dizer até sobre o aspecto estrutural da polícia, de todas as polícias, e até muito mais longe, de um reflexo na saúde pública. O que acontece? Ao se antecipar ao fato, evitando que ele venha a ocorrer, nós deixaremos de fazer um boletim de ocorrência, deixaríamos de fazer um processo, um inquérito policial, quer dizer, toda uma movimentação da máquina. Além de tudo, essa pessoa vai ser submetida a um exame médico. Depois ela pode parar num pronto-socorro, num hospital. E tudo isso somos nós, contribuintes, que vamos pagar. Certo. Então, a visão, a boa formação policial dos servidores públicos é importantíssima para evitar esse tipo de problema. Talvez essa prevenção venha a reduzir os crimes e venha a reduzir, inclusive, os gastos com eventual consequências de um processo e de a pessoa ficar internada, de uma morte familiar. Enfim, uma série de consequências outras que muitas vezes a pessoa no plantão policial ou policial de rua não percebe. Não Por isso que ele tem uma formação ético-cívico muito apurada, de boa formação, para poder enxergar o futuro. Doutor, nosso tempo já está estourado, mas eu queria que o senhor pontuasse rapidamente. A gente acabou de ver essa fatalidade que aconteceu com essa criança de 3 anos, que o nosso colega Pagete entrou ao vivo falando sobre esse caso. E o senhor, por ser dessa área, como que fica uma situação como essa, doutor? Aconteceu essa fatalidade, uma arma em casa, como que no direito se trabalha com isso? Como que é o julgamento disso, é que a gente pode falar assim? Primeiro, temos que pensar na prevenção. Tem pessoas que estão aí lutando contra o Estatuto do Desarmamento, que é uma tremenda, entre aspas, besteira.
porque o Estatuto do Desarmamento evita essas situações, essas desgraças que acontecem nos lares. Às vezes a pessoa não sabe guardar a arma, guarda no modo de fácil acesso a crianças, e essa tragédia acaba ocorrendo. O juiz normalmente pode aplicar a pena, ele pode, mas ele pode evitar no final, até deixa de aplicar a pena devido a uma situação, é claro que precisa tudo ser muito bem comprovado, claro. A situação de fato é diferente daquela que nós estamos expondo aqui, mas o juiz pode deixar, porque a tragédia é muito grande, é um filho que ele perdeu. Jamais esse homicídio é um homicídio culposo. Já está sendo julgado, né? É um homicídio culposo, não é um homicídio doloso, porque não teve vigilância, deixaram sob guardar, enfim. Isso daí o juiz pode, às vezes, deixar até de aplicar a pena, porque a tragédia é muito maior você perder um filho. Com certeza. Doutor, muito obrigada Eu pela que agradeço sua a você participação. e aos telespectadores da VTV. Isso muito mesmo. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Que o senhor volte para a gente debater outros Sem temas dúvida, tão estamos aqui à importantes disposição. quanto esse. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Vanessa, a gente volta com você aí no estúdio.